As coisas não poderiam estar piores para Diddy no momento, pois logo após ser preso e encarcerado por várias acusações, alguns dias atrás, algumas de suas vítimas vieram à tona com suas próprias acusações contra ele. Aparentemente, o homem que já foi um dos maiores rappers da história também era um dos homens mais violentos do hip-hop. Nos bastidores, essas vítimas revelaram detalhes chocantes dos abusos e atrocidades que sofreram nas mãos de Diddy. E eu ouso dizer que o que essas vítimas revelaram vai te deixar atônito. 3 mulheres falam. Nossa história começa na vibrante cidade de Tóquio, no famoso clube de striptease Seventh Heaven. Era o início dos anos 2000 e Diddy estava no auge de sua fama. Conhecido por seu estilo de vida extravagante e personalidade excêntrica, Diddy era frequentador de clubes de luxo ao redor do mundo. Em uma fatídica noite, Diddy, acompanhado por um grupo de cerca de 25 pessoas, fez sua grande entrada no clube Seventh Heaven. Entre as dançarinas daquela noite estava Rachel Kennedy, uma dançarina de topless, que não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Rachel se lembra de como Diddy, com seu charme carismático, começou uma conversa com ela. Eles começaram a beber e conversar, e parecia que estavam se dando bem. Nos demos bem e estávamos conversando, e ele me convidou, junto com minhas amigas, para uma festa em seu hotel. Eu trouxe as meninas e fomos para o hotel de Diddy. Empolgadas e sem saber o que as aguardava, Rachel e suas amigas saíram do clube e se dirigiram ao hotel de Diddy. Elas esperavam uma festa animada, mas o que as aguardava estava longe do que elas haviam imaginado. Todas sabíamos naquele momento que ia se transformar em uma festa de uma pessoa só. Poucos sabiam que isso era apenas o começo de uma noite que assombraria Rachel por anos. Quando Rachel e suas amigas entraram no quarto de hotel de Diddy, a atmosfera mudou rapidamente. O que elas pensavam que seria uma festa animada se transformou em um encontro íntimo e desconcertante. Diddy começou a mostrar a elas vídeos de sua então namorada, Jennifer Lopez. A exibição estranha deixou Rachel e suas amigas desconfortáveis e confusas. Ele começou a nos mostrar clipes musicais do Hollow, um após o outro. Foi muito estranho. Estávamos no quarto de hotel dele e ele estava nos mostrando vídeos de sua namorada. A noite tomou um rumo mais sombrio quando Diddy convidou Rachel e uma de suas amigas para seu quarto, deixando a outra amiga na sala de estar. O que se seguiu foi um encontro sexual muito intenso. Fomos para o quarto dele e começamos a fazer sexo oral. Estávamos todos na cama dele. Quando terminamos, ele ainda estava nu e o chefe de segurança dele entrou no quarto. O chefe de segurança de Diddy entrou no quarto com tanta força que deixou Rachel e sua amiga aterrorizadas. O comportamento agressivo do segurança deixou claro que elas não eram bem-vindas. O segurança dele estava tentando nos expulsar. Rachel e sua amiga tentaram sair o mais rápido possível, mas o comportamento agressivo do segurança tornou a fuga assustadora. Ele não disse uma palavra para eles. Ele estava calmamente vestindo suas roupas, enquanto o segurança tentava empurrá-los para fora da porta. Elas se desvencilharam dele e correram pelo corredor. Parecia que estavam correndo por suas vidas. Eventualmente conseguiram chegar ao elevador e sair de lá. O pesadelo de Rachel não terminou aí. Ela ligou para Diddy para perguntar por que seu segurança havia sido tão violento, mas ele desligou o telefone. A experiência a deixou chocada e confusa. O encontro de Rachel com Diddy foi apenas o começo de uma série de eventos que mais tarde seriam revelados como parte de seus chamados freak-offs, performances altamente sexuais que o colocaram em sérios problemas legais. A segunda mulher a acusar Diddy foi Talia Graves. Talia Graves, um nome que recentemente veio à tona em uma história profundamente perturbadora, já foi um rosto familiar nos círculos da indústria musical. O relacionamento de Graves com Diddy começou no final de 1999, por meio de seu então namorado, um executivo da Bad Boy Records. Esse relacionamento a colocou em proximidade com Diddy, permitindo-lhe participar de vários eventos realizados em suas casas e visitar frequentemente seu namorado no trabalho. A presença de Graves nesses encontros de alto nível não era incomum. Ela era frequentemente vista se misturando com a elite da indústria, desfrutando do estilo de vida glamouroso que vinha com a posição de seu namorado.
Em meados de 2000, Graves recebeu uma ligação direta de Didi, solicitando uma reunião para discutir os supostos problemas de desempenho de seu namorado. Ansiosa para ajudar seu namorado e já conhecendo Didi, Graves concordou com a reunião. Didi chegou à residência dela em um SUV dirigido por seu segurança, Joseph Big Joe Sherman. Graves aceitou um copo de vinho de Didi, mas logo depois começou a se sentir tonta e fisicamente fraca. Quando chegaram ao estúdio de gravação, Graves estava com dificuldade para andar. Ao chegar ao escritório de Didi, ela perdeu a consciência. Mais tarde, Graves percebeu que Didi provavelmente havia drogado sua bebida, pois alguns goles de vinho nunca as haviam afetado dessa forma. Quando Graves recobrou a consciência, ela se encontrou nua e amarrada, com as mãos presas atrás das costas, com o que parecia ser uma sacola plástica de supermercado. Quando gritou por ajuda, Sherman supostamente bateu seu rosto contra uma mesa de bilhar. Pouco depois, Didi entrou na sala nu, dobrou Graves sobre a mesa e a penetrou analmente sem seu consentimento. Graves não conseguia se mover, completamente dominada fisicamente, além de estar drogada e amarrada. Graves gritou de dor, mas Didi a ignorou e continuou o ataque violento, batendo sua cabeça na mesa de bilhar quando ela tentou escapar. Graves perdeu a consciência novamente, e quando acordou, Sherman supostamente a esbofeteou várias vezes e a forçou a fazer sexo oral nele. Algum tempo depois, Graves acordou nua e sozinha em um sofá, sentindo dores intensas, uma sensação de queimação em sua vagina e ânus, e com hematomas no rosto e nos pulsos. Ainda tonta e fraca, ela ligou para um motorista que sua família costumava contratar, que a conhecia bem. Graves estava desarrumada, chorando incontrolavelmente e em dores agonizantes. Ao chegar ao hospital, o motorista tentou convencê-la a denunciar o estupro e fazer um exame. No entanto, Graves não conseguiu sair do carro, tremendo e chorando histericamente. O medo do que Didi poderia fazer a ela e a sua família se ela o denunciasse era esmagador. Eventualmente, Graves informou seu então namorado sobre os eventos horríveis que ocorreram. Em vez de oferecer apoio, seu namorado a desencorajou de ir à polícia, supostamente dizendo que isso poderia afetar negativamente sua própria carreira. Essa resposta deixou Graves se sentindo ainda mais isolada e desamparada. Nos anos que se seguiram, Graves se mudou várias vezes, tentando escapar do trauma e das ameaças que diz ter recebido de Didi e Sherman, alertando-a para permanecer em silêncio sobre o ataque. Apesar do medo e da intimidação, Graves confiou em amigos próximos sobre o que havia acontecido, buscando algum apoio e compreensão. As consequências psicológicas do ataque foram imensas. Graves sofreu de PTSD, depressão severa, pensamentos suicidas e pensamentos intrusivos. Ela até tentou tirar a própria vida, atormentada pelo constante medo e trauma infligidos a ela. Anos depois, com o apoio de sua advogada Gloria Allred, Graves encontrou forças para se manifestar e buscar justiça. A terceira mulher a acusar Didi é April Lampros. Lampros rapidamente se encontrou em meio ao brilho e glamour de Hollywood, aparecendo em várias campanhas de moda de destaque e conseguindo pequenos papéis em programas de TV e filmes. À medida que sua carreira progredia, Lampros se tornou uma figura familiar em eventos e festas exclusivas da indústria. Foi em um desses eventos, em 2025, que sua vida tomou um rumo dramático e traumático. O evento, organizado por um conhecido magnata do entretenimento, foi frequentado pela nata de Hollywood, incluindo Didi. À medida que a noite avançava, ela percebeu Didi observando-a do outro lado da sala. A princípio, ela não pensou muito nisso, atribuindo seu olhar a mera curiosidade ou admiração. No entanto, à medida que a noite avançava, Didi se aproximou de Lampros com um charme que rapidamente se tornou perturbador. Ele elogiou sua beleza e talento, fazendo-a se sentir tanto lisonjeada quanto desconfortável. Ciente da reputação e influência de Didi, Lampros tentou se manter educada e profissional. Ela não fazia ideia de que essa interação, aparentemente inocente, logo se transformaria em um pesadelo. Didi sugeriu que eles se mudassem para um lugar mais tranquilo para discutir possíveis oportunidades de colaboração. Ansiosa para avançar em sua carreira, Lampros concordou,
esperando que isso pudesse ser um avanço significativo. Eles se mudaram para uma sala privada, longe dos olhares curiosos dos convidados da festa. Uma vez dentro, a atmosfera mudou dramaticamente. O comportamento de Diddy foi de encantador a agressivo, e Lampros se viu em uma situação que rapidamente saiu de controle. Segundo Lampros, Diddy começou a fazer avanços indesejados, ignorando seus pedidos para parar. Seu comportamento se tornou cada vez mais errático e, em um acesso de raiva, ele supostamente a agrediu fisicamente, deixando-a machucada e aterrorizada. Lampros conseguiu escapar da sala e procurou a ajuda de um amigo próximo que também estava na festa. O amigo, que prefere permanecer anônimo, corrobora o relato de Lampros, afirmando que a encontrou em estado de choque, com marcas visíveis no corpo. O incidente deixou Lampros traumatizada e com medo das repercussões de denunciar uma figura tão poderosa. Ela optou por permanecer em silêncio, enterrar a memória dolorosa e tentar seguir em frente com sua vida. No entanto, as cicatrizes emocionais e psicológicas permaneceram e afetaram profundamente sua carreira e vida pessoal. A decisão de Lampros de se manifestar anos depois foi impulsionada pela coragem de outras sobreviventes do movimento Mononarja Me Too. Essas mulheres se apresentaram para expor Diddy como seu agressor ao longo dos anos. No entanto, Diddy não teve apenas vítimas femininas. Ele também teve vítimas masculinas. Em fevereiro de 2024, um homem chamado Rodney Jones, também conhecido como Lil Rod, chocou o mundo ao entrar com um processo de 100 páginas, detalhando inúmeros crimes alegados cometidos por Diddy, incluindo grooming, tráfico sexual e outras acusações sérias envolvendo celebridades de alto nível e membros do círculo íntimo de Diddy. Segundo o processo, Rod é um prodígio musical cujo talento foi utilizado para produzir e criar música para alguns dos maiores nomes da indústria. Ele afirma que conheceu Diddy em agosto de 2022, após receber uma ligação dele pedindo uma colaboração no tão aguardado álbum de Diddy, intitulado The Love Album Off the Grid. Isso seria um sonho tornado realidade para qualquer produtor emergente. Receber uma ligação de um dos maiores nomes da música para fazer parte de seu primeiro álbum em quase 20 anos soaria como uma oportunidade incrível. No entanto, segundo Rod, esse sonho logo se transformou em um pesadelo. O processo afirma que de setembro de 2022 a novembro de 2023, Rod trabalhou e ajudou a produzir 9 músicas para o álbum. Isso pode não parecer muito tempo, já que sabemos que álbuns podem levar anos para serem finalizados. Mas o estranho é que Diddy supostamente exigiu que Rod morasse com ele durante todo esse tempo. Isso mesmo, por mais de um ano, Rod passou meses morando com Diddy enquanto trabalhava no álbum. Rod diz que perdeu aniversários, feriados e eventos familiares importantes durante esse período. Infelizmente, perder sua vida pessoal foi o menor de seus problemas, pois o processo alega que ele testemunhou e suportou coisas muito além do que seria esperado de qualquer produtor. Coisas como abuso sexual, uso e distribuição de drogas, fornecimento de bebidas alcoólicas alteradas para menores de idade e muitos outros crimes graves. O que é ainda mais chocante é que Diddy não é a única pessoa mencionada no processo. Pessoas de alto nível, como o ator Cuba Gooding Jr., o ator vencedor do Oscar conhecido por papéis em filmes como Boys in the Hood, também estão envolvidos. O processo afirma que Diddy encorajou Rod a se envolver em atos homossexuais com Cuba e até o apalpou e o agrediu sexualmente. Cuba, que enfrentou várias acusações relacionadas à conduta sexual inadequada, quebrou o silêncio sobre isso, chamando o caso de ridículo e alegando que mal conhece Diddy. No entanto, o processo inclui fotos que parecem mostrar Cuba ficando íntimo de Lil Rod. É difícil negar que a pessoa na foto se parece muito com Cuba Gooding Jr. E com as mãos em Rod, as acusações de agressão sexual podem não parecer tão ridículas afinal. Além de Cuba, há uma longa lista de nomes implicados no processo de Rod. Como mencionado anteriormente, um deles é o pastor mundialmente famoso Bishop T.D. Jakes, que Diddy supostamente usou para amenizar o impacto do caso Cassie Ventura em sua imagem pública.
Embora isso não implique que T.D. Jakes seja culpado de qualquer crime, muitos estão questionando por que ele estava tão intimamente ligado a Diddy e suas festas selvagens, que têm sido notórias por anos. Em 2022, um vídeo se tornou viral no Facebook mostrando T.D. Jakes na festa de aniversário de 53 anos de Diddy. Mesmo sem a suposta atividade criminosa, as festas de Diddy sempre foram conhecidas por serem bastante pecaminosas. Então, o que um pastor estava fazendo lá? Em defesa do pastor, um porta-voz disse que Jakes apenas passou pela festa após uma breve visita, já que ele estava na cidade. Um aspecto significativo de muitos dos processos contra Diddy é a natureza sexual elaborada das festas de Diddy e os chamados freak offs, que aconteciam lá, muitas vezes envolvendo atos homossexuais. Muitos acreditam que é completamente inadequado para um pastor participar de uma das festas de Diddy, e eles não estão errados. Talvez nunca saibamos ao certo o que aconteceu na festa de 53 anos de Diddy em relação a T.D. Jakes. Mas o ex-segurança de Diddy, John Deal, que participou de muitas dessas festas, tem algumas coisas a dizer sobre isso. Ele diz que no passado, as loucuras sexuais aconteciam a portas fechadas, mas hoje em dia acontecem às claras, sugerindo que o bispo definitivamente teria visto algum comportamento pecaminoso. Cuba Gooding Jr. e T.D. Jakes estão entre os muitos nomes mencionados no processo de Rod, mas alguns nomes foram redigidos, despertando curiosidade pública. Desde o processo de Rod em fevereiro, o nome do rapper Meek Mill tem sido constantemente mencionado, pois as pessoas acreditam que ele é um dos nomes redigidos. Desde a prisão de Diddy, uma gravação de áudio vazada viralizou, com as pessoas alegando que é de Diddy tendo relações sexuais com Meek. Meek Mill negou tanto as acusações anteriores quanto as recentes, afirmando: "As duas coisas que dizem são que ou somos informantes ou somos gays. Fazemos centenas de milhões com música. Não é coincidência que digam que somos todos gays e informantes." O caso de Rod traz à tona casos de chantagem, revelando supostamente que Diddy tem gravações de muitas celebridades envolvidas em atos sexuais bizarros. À medida que os processos avançam, espera-se que mais detalhes sejam revelados. Lil Rod fez outra acusação, desta vez envolvendo Diddy e outra celebridade, Yung Miami. As alegações feitas por Rodney Lil Rod Jones contra o primo de Yung Miami são nada menos que chocantes. Segundo o processo movido por Lil Rod, os eventos de 23 de novembro de 2022 se desenrolaram de uma forma que o deixou traumatizado e buscando justiça. O ambiente era típico de muitas sessões de gravação de alto nível, com música alta, pessoas interagindo e substâncias sendo passadas. Diddy, que supostamente estava bêbado, ofereceu cocaína a Lil Rod, que recusou. Sentindo-se desconfortável, Lil Rod decidiu fazer uma pausa e foi ao banheiro. O que aconteceu a seguir é o cerne das acusações de Lil Rod. Enquanto estava no banheiro, o primo de Yung Miami, que aparentemente era sua assistente, invadiu o local. De acordo com o processo, ela começou a apalpar Lil Rod sem seu consentimento. Lil Rod acredita que Diddy a enviou para lá com o intuito de agredi-lo sexualmente, uma acusação que adiciona uma camada de conspiração a um incidente já perturbador. Os documentos detalham como o primo de Yung Miami supostamente se ajoelhou e começou a fazer sexo oral em Lil Rod, que estava com o pênis exposto. Chocado e horrorizado, Lil Rod a afastou e tentou sair do banheiro. No entanto, o pesadelo não terminou aí. O processo afirma que o primo de Yung Miami não aceitou a rejeição e o seguiu para fora do banheiro. Em uma exibição ousada e perturbadora, ela começou a se despir e tentou montar em Lil Rod, tentando ter relações sexuais com ele na presença de Diddy e sua equipe. Mais uma vez, Lil Rod a afastou e conseguiu escapar da situação. Os documentos descrevem um ambiente caótico e predatório, onde os limites eram ignorados, deixando Lil Rod se sentindo violado e impotente. Uma coisa a anotar é que Diddy não só agrediu estranhos ou pessoas que não eram próximas a ele, como vimos até agora. Ele também agrediu aqueles que estavam próximos, incluindo suas ex-namoradas. Começamos com Cassie. Cassie Ventura, mais conhecida simplesmente como Cassie,
surgiu na cena musical em meados dos anos 2000 com seu single de sucesso Me and You. Sua voz suave e sua aparência marcante rapidamente chamaram a atenção de Diddy, o influente chefe da Bad Boy Records. Em 2005, aos 19 anos, Cassie assinou com o selo de Diddy, marcando o início do que parecia ser uma carreira promissora. No entanto, nos bastidores, uma história muito mais sombria estava se desenrolando. De acordo com um processo movido por Cassie em novembro de 2023, o interesse de Diddy por ela logo passou de profissional para pessoal. O processo afirma que Diddy começou a controlar todos os aspectos da vida de Cassie, desde suas moradias até seu histórico médico. O que começou como um relacionamento aparentemente protetor, logo se transformou em um pesadelo de manipulação e abuso. O processo detalha um padrão horrível de abuso que durou mais de uma década. Cassie acusa Diddy de estupro, agressão e de forçá-la a participar de atos sexuais com trabalhadores sexuais. Ela descreve uma vida sob constante vigilância e controle, onde as táticas intimidatórias de Diddy a mantinham em um estado de medo. O processo afirma que o comportamento controlador de Diddy começou quase imediatamente após ela assinar com a Bad Boy Records em 2006 e se intensificou à medida que o relacionamento progredia. Uma das acusações mais chocantes está relacionada a um incidente em 2009, em que Diddy supostamente chutou Cassie repetidamente no rosto, fazendo-a sangrar. Seus funcionários teriam escondido ela em um quarto de hotel para encobrir o abuso. O processo também afirma que Diddy forçou Cassie a participar dos chamados freak-offs, onde ela tinha que se envolver em atos sexuais com trabalhadores sexuais masculinos, enquanto ele assistia e filmava os encontros. Esses atos perturbadores ocorreram em hotéis de luxo pelo país, muitas vezes deixando Cassie presa e impotente. O impacto emocional e psicológico em Cassie foi imenso. O processo revela que ela sofreu perda de memória devido ao uso excessivo de substâncias e teve pensamentos suicidas durante seu relacionamento com Diddy. Resultados de ressonância magnética, que deveriam ser privados, foram enviados diretamente para Diddy, ilustrando ainda mais o controle invasivo que ele exercia sobre sua vida. Depois de suportar mais de uma década de abuso, Cassie finalmente decidiu lutar por si mesma. Com a iminente inspiração do Adult Survivors Act de Nova York, ela viu uma oportunidade de falar sobre o trauma que suportou. Em 16 de novembro de 2023, Cassie entrou com um processo contra Diddy, buscando justiça e responsabilização pelos anos de sofrimento que experimentou. Logo após o processo ser apresentado, Diddy e Cassie chegaram a um acordo. No entanto, a história não termina aí. Imagens de Diddy e Cassie no saguão de um hotel vazaram online. Nas semanas que antecederam o incidente, Diddy e Cassie estavam passando por uma tensão significativa no relacionamento. Fontes próximas ao casal revelaram que eles estavam discutindo frequentemente, com desentendimentos que iam de questões pessoais a profissionais. Apesar de seu histórico tumultuado, esse período parecia especialmente tenso, com ambas as partes visivelmente estressadas. Na noite anterior ao incidente, Diddy e Cassie participaram de um evento de alto nível em Los Angeles. O evento, frequentado por inúmeras celebridades, deveria ser uma ocasião glamourosa. No entanto, testemunhas oculares relataram que Diddy e Cassie pareciam distantes e tensos durante toda a noite. Eles foram vistos tendo uma conversa acalorada em um canto isolado, com Diddy gesticulando animadamente, enquanto Cassie parecia visivelmente chateada. Após o evento, o casal voltou ao hotel, onde a discussão continuou. Funcionários do hotel mais tarde relataram ter ouvido vozes elevadas vindas da suíte deles, mas ninguém interveio, assumindo que era um assunto particular. A tensão entre Diddy e Cassie parecia escalar durante a noite, preparando o cenário para a confrontação que logo ocorreria. No dia do incidente, Diddy e Cassie estavam programados para participar de uma reunião de negócios no saguão do hotel. A reunião tinha o objetivo de discutir projetos e colaborações futuras, mas os problemas pessoais do casal ofuscaram a agenda profissional. Enquanto caminhavam para o saguão, testemunhas observaram que ainda estavam discutindo, com Diddy parecendo cada vez mais agitado. Filmagens de segurança que mais tarde vazaram online capturaram um momento em que a discussão atingiu seu ponto de ruptura.
No vídeo, Diddy pode ser visto confrontando Cassie perto da entrada do saguão. A discussão rapidamente se intensifica, com Diddy levantando a voz e gesticulando agressivamente. Cassie, visivelmente angustiada, tenta se afastar, mas Diddy a agarra pelo braço e a puxa de volta. A situação rapidamente sai do controle, e Diddy empurra Cassie contra a parede. A força do empurrão faz com que Cassie tropece, parecendo momentaneamente desorientada. Ele então a arrasta pelo chão. Hóspedes e funcionários do hotel presentes no saguão reagem com choque e preocupação. Alguns tentam intervir, mas a intensidade da confrontação os deixa inseguros sobre como proceder. Outra ex-namorada de Diddy que se manifestou sobre suas atrocidades foi a falecida Kim Porter. Kim escreveu e publicou um livro que era essencialmente seu diário, detalhando os abusos físicos e sexuais que sofreu nas mãos de Diddy. As entradas do diário relatam instâncias de abuso emocional e físico que Kim alegadamente suportou durante seu tempo com Diddy. Ela escreve sobre se sentir isolada, manipulada e controlada, descrevendo um relacionamento repleto de dor e medo. Essas revelações contrastam fortemente com a imagem pública glamurosa que o casal projetava para o mundo. Um dos aspectos mais comoventes das memórias de Kim é sua descrição dos abusos físicos que supostamente sofreu. Ela relata incidentes em que Diddy se tornava violento, deixando-a com hematomas e aterrorizada. O medo e a impotência que sentia nesses momentos são palpáveis em seus escritos, oferecendo um vislumbre perturbador do lado sombrio de seu relacionamento. O abuso emocional foi igualmente devastador. Kim conta como Diddy a menosprezava, fazendo-a se sentir inútil e insignificante. Suas palavras cortavam profundamente, deixando cicatrizes invisíveis que o mundo exterior não podia ver. As entradas do diário revelam uma mulher lutando para manter seu valor próprio diante de críticas e manipulação constantes. Nas memórias, Kim também relata como Diddy supostamente abusou de Porter e até ameaçou matá-la. No livro, Porter conta como descobriu e copiou fitas de Diddy tendo relações sexuais com meninos jovens que ele havia manipulado, incluindo uma fita que supostamente envolvia uma famosa estrela pop que tinha 18 anos na época e que se tornou um nome muito conhecido. Em sua última gravação, Porter ficou doente e enviou uma mensagem para seus amigos dizendo: "Ele me pegou", e ligou para o 911. Embora alguns dos filhos de Diddy tenham se manifestado para contestar as alegações feitas no livro, isso não muda o fato de que Diddy cometeu muitos atos terríveis contra várias pessoas no passado e que a lei finalmente o alcançou. Se você gostou deste vídeo, clique em qualquer um dos cartões que estão aparecendo na sua tela.